dia que comer já... Eu posso falar, mas eu fico indo tranquilo. Chegar lá só fica de boa, né? Fica de boa. Tchau. Tchau, bom dia. É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo novo. Mais um dia de aula, mais uma sexta-feira na faculdade. Acabei de almoçar, só vou dar um oi ali pras meninas e já vou partir. E aí, moças? Só vim dar um oi pra vocês. E um tchau. Oi? Eu já almocei. Eu saí mais cedo porque a aula tava meio lenta. Por isso você saiu? Não tava, eu tava já, tipo, sem atenção, sabe? É uma coisa que a gente já viu. Então eu falei, vou estudar em casa, depois revisando. Já aproveitei agora, eu consegui um tempinho, tô gravando outro vídeo. Ah, é? Você gravou o vídeo agora? Tô gravando aqui, ó. Aquela ali, ó, ramelou nos estudos, a gente ia gravar estudando pra OAB. Mas agora, ó, ela tá prometendo em público, então quando a gente promete em público, significa que a chance de a gente cumprir é muito maior. Dizem que é 80% maior. Sério. De cumprir, porque a gente se compromete publicamente, então a gente não quer ir contra a nossa palavra. Então a gente pode gravar algum outro tema. Vamos aí, vamos estudar. Um dos objetivos que eu tenho com esse canal, que, por exemplo, nossos pais tiveram a oportunidade de se formar para faculdade e tudo mais, mas tipo, eles lutaram muito para ter isso. Hoje a gente tem isso de uma forma muito mais fácil. Então, eu sei que tem gente que fala que faculdade não serve para nada, enfim, é perda de tempo. Mas querendo ou não, hoje eu tenho até minhas dúvidas ainda, né, de se faculdade é bom ou não, mas é uma oportunidade que a gente tem de, tipo, dar um start na nossa vida. Então a gente tem que aproveitar e fazer disso a melhor coisa que for possível. É isso aí, ó, livrinhos a 10 conto. Curti, hein? Queria levar aquele ali que eu gravei no início, scroll art de alguma coisa. Tire seu projeto do papel. Fica aí a dica de presente, se alguém quiser me dar. A primeira coisa que você precisa fazer para começar a estudar usando a técnica de Feynman, na verdade vamos entender quem é o Feynman. Feynman era um físico, ele gostava muito de matemática, ele estudava muito física. E para aprender física, ele usava um jeito de estudar específico, que consistia em basicamente algumas regras. E se você aplicar e fizer tudo exatamente de acordo com as regras, você consegue aprender qualquer coisa, principalmente coisas teóricas. E isso tem muito a ver com o método que a gente aprende, ou a forma que a gente aprende, né? Porque muitas pessoas perdem muito tempo estudando, eu era uma dessas pessoas, e acaba não aprendendo nada, às vezes tira uma nota ruim e ainda fica se sentindo mal porque passou horas estudando, não aprendeu nada, tirou uma nota ruim, e ainda tem que chegar e olhar pro boletim, ver aquela nota lá e dar maior tristeza, maior desânimo, principalmente se você está na faculdade, principalmente se você paga a sua faculdade. Não sei se você paga, mas se você paga, tem um peso maior, pelo menos, porque você se sente na obrigação de mandar bem nas provas, né? E a primeira coisa que você precisa fazer é escolher um tópico e estudar aquele tópico. E destrinchar os tópicos que estão dentro daquele tópico. Ou seja, você vai estudar do jeito que você estuda, não sei pelo qual modo você começa a absorver os conhecimentos, mas a primeira coisa é a gente adquirir informações. Ou seja, depois de uma aula, ou então depois de uma leitura sobre um assunto, você vai começar a ter um entendimento maior depois de ouvir um livro. Tem muita gente que escuta livros, né? Então, você tendo as informações no seu cérebro, você passa para o segundo passo, que é você pegar uma folha de papel ou no Word, você pegar e escrever a matéria de forma resumida, que você esteja explicando para outra pessoa. É como se você estivesse explicando para outra pessoa ou então para si mesmo. Uma dica extra para você mandar melhor nesse modo de
aplicar essa segunda regra é você fingir que você está explicando para uma criança. Porque as crianças, geralmente, elas perguntam o porquê das coisas. Quando a gente pensa no porquê, a gente começa a entender mais profundamente aquilo. A gente aprofunda o nosso tipo de conhecimento. A gente se questiona o porquê daquilo. Quando a gente coloca como se estivesse explicando para alguém, a gente tenta deixar o mais racional possível para que a gente mesmo consiga entender o que a gente está falando. Porque às vezes a gente acha que entendeu algum assunto, mas a gente na verdade não entendeu. E quando a gente se pergunta o porquê, ou melhor, quando a gente finge que está explicando para uma criança que pergunta por quê, a gente começa a entender um pouco mais profundamente o assunto. E isso faz a gente... Não sei se você já ouviu falar daquela frase que uma mente que expande, ela não volta mais para o mesmo tamanho. É como se a gente expandisse a nossa mente nesse momento. O que nos leva à terceira coisa, que é você analisar esses pontos que você ainda não entendeu da matéria. E aí, quando você entendeu os pontos que você estava errando, que você não estava lembrando, reescreveu, entendeu aquele assunto, agora você vai passar para a próxima etapa, né, a próxima regra, que é ensinar para alguém de fato. Então você vai explicar falando, né? Se você tem vergonha de falar, explicar para outras pessoas, você pode tentar explicar para um amigo, você pode tentar falar para uma câmera. Isso é uma boa dica para quem é uma pessoa introvertida e não quer se expor. Você não precisa postar isso em nenhum lugar, tá? É só para você guardar para você. E vai até ficar como um material de estudo consultivo para você, por exemplo, colocar e escutar quando você estiver no seu tempo ocioso. Por que é importante a gente explicar para outras pessoas também? Porque a gente vai estar exercitando um outro sentido nosso, que é o da fala. A gente tem vários sentidos. Quando a gente lê, quando a gente escuta a aula, a gente está num sentido diferente, que é a audição e o visual, né? A leitura não é tão visual assim, é mais cognitivo, né? Você vai lendo e raciocinando sobre, mas o visual chega mais numa área que você coloca esquemas, você coloca quadros, aí você começa a ver o visual. E aí, conforme você vai escrevendo, você vai fazendo aquele visual também. E depois, no final, quando a gente explica para alguém, a gente aprofunda, ou seja, a gente expande a nossa mente, aprofundando o nosso conhecimento, porque a gente tem que passar isso para outras pessoas. Então a gente precisa ensinar para alguém de forma simples, porque não basta só explicar de qualquer jeito, a gente precisa entender o que a gente está falando e para que o outro também consiga entender. Quando a gente faz isso, a gente usa muitos sentidos ao mesmo tempo. E se você estiver interessado em ter mais um aprofundamento, entender como é que funciona de um jeito mais visível, né, estruturado, eu fiz um artigo lá no meu blog, que eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Então, só clicar lá, eu vou ver até se eu consigo exemplos para colocar lá embaixo. Exemplos meus, e você vai poder ter mais informações para aplicar isso, porque não adianta nada eu falar aqui se é uma coisa que você não vai conseguir aplicar agora, porque se você está vendo esse vídeo, provavelmente você tem interesse em aprender um pouco mais, em se desenvolver um pouco mais na faculdade. Para isso você precisa estudar melhor. Então, e não é estudar mais é diferente de estudar melhor, porque nem sempre estudando mais a gente aprende mais. Então fica a dica aí.